Ok, então mais uma vez reunidos aqui para dar continuidade ao nosso estudo. Hoje vamos trabalhar o item 21, timidez e inibições, né? A referência desse, desse item de estudo é o capítulo 4 e o capítulo 9 do amor, imbatível amor. É, é um tema que, de uma certa maneira, a gente já vem se ocupando direta ou indiretamente em vários momentos aqui do estudo da série psicológica, mas é importante a gente poder focar um pouquinho mais nesses pontos, porque são pontos muito presentes dentro da estrutura psicológica de todos nós, né? Então, é algo que vira e mexe, a gente se depara com questão de insegurança e arrependimento, mais a questão da insegurança, né? E a Joana então vai trazer alguns elementos importantes para poder, de uma certa maneira, nos dar uma noção melhor de como esse processo vai se constituindo na nossa vida, né? É, eu vou começar. Ela começa sobre a criança maltratada aqui no capítulo, mas eu vou começar com a questão do ser espiritual antes, né? É, nós já vimos aqui que nós carregamos no nosso inconsciente vários conteúdos, memórias, emoções, é, elementos também do plano instintivo que ainda não foram trabalhados, superados, né? Criando uma série de comportamentos, né? É, então, cada um de nós tem marcas muito profundas na alma. É, e essas marcas, elas levam muito tempo para serem transformadas, né, elaboradas, né? É, por isso que a Ajuda fala que esse desabrochar espiritual é lento. Porque a gente tem que não só ir desmanchando esse passado, mas fixando novas conquistas. Então, até fixar novas conquistas e essas novas conquistas conseguir ir dissolvendo essas marcas do passado, esses padrões, esses hábitos mentais, né, como o André fala, né, leva muito tempo, né? Então, aos poucos, os nossos sentimentos vão ganhando em sensibilidade, a gente vai refinando, né, nosso mundo interno. Ah, e a gente vai mobilizando, né, a partir dos sentimentos, processos que vão gerando, se apresentam como impulsos e tendências dentro de cada um, né? E esses impulsos e tendências, se positivos, vão se transformar com o tempo em hábitos estruturados, né? E se negativos, também vão ser hábitos dentro da gente, mas hábitos que vão criar um campo de conflito, né? É, então, por que eu estou trazendo isso, né, gente? Para para colocar assim, ó, que nós já trazemos, de uma certa maneira, remorsos, culpas, fragilidades, medos, receios, né? Receios de falhar, tendências que se repetem também de padrões, de uma certa maneira, que vêm de maneira fragmentada, mas pulsa dentro de nós, ainda vivo, né? Então tudo isso faz parte da nossa natureza. Então quando a gente reencarna, existe uma densidade, né? Um, não só de conteúdos densos, mas de funcionamentos ainda que precisam ser trabalhados. Então, é claro que se a gente encontra um ambiente desfavorável, a tendência natural é que todos esses dramas internos
vão ser, de uma certa maneira, ativados, reforçados, potencializados, geradores, então, de conflitos internos, né? Então, imagina eu reencarnei, né, com uma carga do passado, com questões mal resolvidas, dentro do núcleo familiar que eu reencarno. Então, é uma família que não é ainda uma família que haja uma simpatia, uma harmonia total. Há divergências, há questões ainda a ser trabalhadas, são almas também em aprendizado, com muitas dificuldades, né? Daí eu reencarno assim. E encontro dentro dessa dinâmica, né, familiar, ah, rejeição, violência, desamor, né? Então, toda uma referência que, em vez de ser estruturadora para mim, que possa me acolher, apaziguar as minhas fantasias do passado que vem como forma de impulsos, porque o bebê ele é tomado por impulsos e fantasias, mesmo que inconsciente, né? Então, então há algo que se agita dentro de mim. Há algo de uma certa maneira que está presente que não está sereno, né? Eu dou uma relaxada, mas o meu inconsciente está vivo e pulsa as questões ainda não trabalhadas, conflitos não resolvidos, né? E aí, esse ambiente que é para me dar segurança, suporte, né? E me ajudar a apaziguar, né, os sustos internos, os temores internos, as tendências que vêm ainda dentro de mim e que podem me desestabilizar, eu encontro um ambiente, né, claro, por questões de causa e efeito, por vínculos de compromisso do passado, eu encontro um ambiente que não consegue dispor de cuidado para me dar o suporte que eu preciso. Então, a Joana fala que todas as violências que a criança vai vivendo, toda o ambiente muito tenso, muito conflitivo, o ambiente também marcado por punições e castigos exagerados, um ambiente onde a minha natureza é desqualificada ou não é reconhecida, eu não sou enxergado e acolhido na minha necessidade real, né? O que acontece, né? A Juna coloca, né? Esse passado que está ali vai estar como força atuando junto, né? E eu não consigo daí criar recursos internos, eu não tenho recursos ainda, mecanismo de defesa adequado para poder lidar com essa situação. E aí, qual é a tendência minha, né? Ou eu me deixo abandonar, né? Eu me identifico com esse lugar, né? Eu fico nesse estado de abandono, de desamparo e fragilidade, né? Ou eu reajo de maneira muito agressiva, né? Como uma forma de defesa primitiva, né? Então, e isso vai daí criando o quê? Vai consolidando uma identidade de ego, né, instável, instável e uma autoimagem, né, insegura, com baixa autoestima, às vezes com culpa sem sentido, porque as coisas não são claras para mim, por que que eu apanhei, por que que eu fui desqualificado, né? Então, tudo isso, de uma certa maneira, vai gerar esse plano de timidez, inibições, né, dentro de mim, que, consequentemente, cria um estado emocional de insegurança, muitas vezes permanente. É como se entrar na vida, se movimentar na vida fosse um grande perigo, né? E eu não pudesse contar com uma referência positiva de mim que pudesse dar algum nível de segurança.
mesmo que tenha todo o amparo espiritual, que a lógica da vida é perfeita e o amor do Pai conduz a gente dentro de processos que envolvem desafios, né? Mas eu não tenho recurso interno ainda para fazer bom uso desse bom combate, né? E aí então começa um quadro, cada um do seu jeito, porque esse caldo familiar, esse campo familiar de violência vai gerar, então, de uma certa maneira, temores, fragilidades e timidez, inibições, e cada um de nós, conforme os padrões e organização psíquica que já trazemos de outra vida, vai compor de uma certa maneira, construir uma identidade nessa combinação de elementos entre o que a vida me oferece e a forma como eu assimilo isso, a partir dos recursos que eu tenho, né? Mas como nós ainda somos muito frágeis e imperfeitos, né? A tendência da gente é ficar com uma certa lesão psíquica, uma lesão emocional, né? Que a gente vai carregar, né? Essa dor, essa tendência, essa identidade é, com esse colorido, né, pesado, difícil, aonde a gente vai, de uma certa maneira, entender o mundo desse lugar. E aí o arrependimento, diz a Joana, né, é um processo de fragilização da criança. Porque o arrependimento é como onde tudo que eu faço é visto de uma certa maneira, de maneira negativa, e aí é como se eu me cobrasse de estar errado e fazer as coisas de maneira equivocada. E esse é um tipo de arrependimento, né, que gera, então, uma forma de desconsideração por nós mesmos, ou ausência de autoestima, como a benfeitora coloca aí, né? E aí, claro, todos nós, de uma certa maneira, então, vamos carregando dentro de nós esse universo de conflitos. Agora, cada um, né, ou se a nossa natureza é mais sensível, se a nossa natureza já tem uma carga de culpa, se a nossa natureza é uma natureza mais frágil ou mais sensível, essas feridas tendem a ficar mais presentes dentro da gente, né? A ponto da benfeitora colocar que muitas vezes elas impedem, de uma certa maneira, a nossa forma de se movimentar no mundo. Então, essa evitação é uma forma de autoproteção. Eu me recolho, né, para me poupar de me expor, né? Então, tenho medo de me expor, porque a minha história de vida foi tão difícil que eu só espero, se eu me expor, uma reação agressiva do mundo, né? Então, isso é. E aí, o que a Joana coloca, né? A gente vai daí fazer um jogo dinâmico com essas questões internas, de várias maneiras. Várias formas de compor isso, tá? A gente pode, de uma certa maneira, compensar isso e querer ser hipervigente e ser super adequado. A gente pode, de uma certa maneira, transferir isso para uma figura positiva, né? E a gente fica dependente emocionalmente. A gente pode responsabilizar o mundo por isso e ficar com raiva do mundo, e se tornar violento com o mundo. Eh, a gente pode, de uma certa maneira, criar um campo de isolamento e desconfiança de tudo, de todos.
A gente pode, de uma certa maneira, ocupar o espaço por estar identificado com essa ferida, de querer curar a ferida de todo mundo. Então, a forma como isso vai se apresentar na dinâmica de cada um varia muito, tá, gente? Porque cada um de nós é uma natureza muito complexa de elementos. E então, as combinações possíveis variam muito em termos de como essa insegurança, como esses medos vão se configurando e se estabelecendo na relação com os outros e com o mundo. O que é importante aqui que a benfeitora está trazendo para a gente compreender, né? Que toda violência, de qualquer matiz, né? Seja do ponto de vista físico, né? Porque então o que que a Joana está falando? Que existe várias, que as violências físicas ou mesmo psicológicas, e essas violências psicológicas não é só da agressão verbal, não é só aquela que desqualifica ou da exigência exagerada, né? Muitas vezes ela vem disfarçada por negligência, por indiferença, por um tipo de frieza emocional do adulto em relação à criança. Às vezes vem de uma certa maneira como uma raiva, né, interna em relação ao filho, né, à criança, né? Isso, mesmo que isso não seja às vezes traduzido em comportamento, né? A pessoa não chega a ser violenta, mas essas cargas todas emocionais, mesmo que silenciosas, elas vão gerando esse campo emocional, esse campo psíquico, e vão, de uma certa maneira, sendo assimilados, né? Agora, quando isso se torna ainda mais violência, né? E aí não só diz a Joana, né? Às vezes uma mãe muito funcional, onde tudo é muito estruturado, e é um exigência de fazer tudo certo, e enche a criança de atividades, é uma forma também de gerar um distanciamento afetivo com essa criança, né? E ela não tem tempo e espaço para ser acolhida, para ser, né, ter um tempo para ela, né? Porque a vida se coloca de maneira tão mecânica e funcional, né, que de uma certa maneira o afeto fica numa condição mais distante, mais gelado, mais indiferente. E isso, de uma certa maneira, também é uma forma, muitas vezes, da criança perceber um tipo é um tipo de violência, mais disfarçado, mas às vezes é um tipo de violência. E afora isso, né, é, tem toda a violência do mundo, né? Os medos que a gente vive, né? E todo o ambiente social que a gente vive também podem gerar, de uma certa maneira, né, é, condicionamentos, ainda mais quando as pessoas reencarnam num ambiente desfavorável, tanto do ponto de vista econômico, como social, ou com preconceito, seja racial, seja sexual. Tudo isso, de uma certa maneira, é um encargo a mais daí para, de uma certa maneira, gerar esse quadro de timidez e de insegurança na gente. Então, tudo isso faz parte, né? É, e aí, e como nós, de uma certa maneira, ainda somos muito egoístas, ainda muito condicionados no nosso eu, muito na nossa dor, na nossa falta, ah, de uma certa maneira, há pouco espaço para um trabalho de superação, para sanar essas questões emocionais, né? A gente acaba não compreendendo o outro. Então, tu vê, né?
o nosso mundo ainda, porque o nosso mundo ainda é de provas e expiações, né? Começando agora, iniciando as primeiras horas da regeneração, mas ainda o sol que surge ainda não ilumina, né, a Terra, né? Tá apenas alguns raiozinhos. Sim, Sara. Você me chamou a atenção de uma coisa agora. As crianças, então, eu acho que a maioria das crianças elas têm várias atividades e vai para futebol, vai para o curso de música, vai para natação. É, a criança chega em casa já mandam para natação. A criança entrou em casa, rapidinho faz um lanche, já vai para o curso de música. Então, só chega de tardezinho ou de noite, daí já dão comida, preparam a mesa. Isso também é uma forma de distanciar? Eu, Sim, sim, porque muitas vezes a gente vê assim do ponto de vista, né, Sara, que as famílias muito disfuncionais, uhum, caóticas, confusas, desorganizadas, uhum, patologizam, né? É muito. Mas as muito funcionais também, uhum, né? Os dois extremos. Ou é muito desorganizado, muito caótico, ou é exato. muito funcional de tudo. Então a criança é um robozinho que tem que seguir um, É. um esquema, né? E aí já vai para casa, já faz o tema, depois faz isso, ajuda a fazer a coisa. E aí o mundo interno dela acaba muitas vezes não sendo reconhecido e acolhido, né? E o que que se passa com uma criança assim, Aí para ser um ser humano? depende depende do espíritozinho, né? E Uhum. da cultura. Ele vai criando uma postura muito fria e individualista, né? Mas a sociedade em si, hoje em dia, está funcionando assim. Os pais vivem É, trabalhando. As mães, quando elas têm uma folga, elas vão. Tem mães que se dedicam, eu já vi bastante, mas não sei, agora me botou uma grande dúvida, porque eu fiquei pensando, a maioria das crianças tem essa vida. A minha sobrinha, ela agora não, que ela dá aula noutra escola, ela trabalhava numa escola em particular que chamaram a mãe de uma escola, uma criança de 4, 5 anos, não sei, era pequeno, tiveram que chamar a mãe, porque a criança disse, eu já não aguento, mas era uma escola de particular, assim, de classe bem alta, sabe? A criança falou, eu não aguento mais, eu queria brincar, eu não aguento mais jogar tênis, eu não aguento mais fazer aula de desenho. Daí a minha sobrinha contou, eu fiquei, não conhecia a criança, eu digo, meu Deus, que coisa. Daí a criança reclamou disso, que ela não, ela disse que queria brincar, ser criança. Daí chamaram lá a mãe, sabe o que que a mãe disse? hum. Friamente. E eu, como é que vai ser? Eu vou ficar lá me dedicando a ele? Eu digo, mas então, por que que fazem filho? Eu fico pensando, Então, é para é a um conjunto de. sociedade. É, Meu vizinho falou para mim que muita gente faz filho para a sociedade mostrar eu tenho uma família, mas na realidade as mães elas às vezes saem com as amigas, vão fazer férias sozinha, sei lá, é umas coisas bem, um mundo muito é, moderno. por isso que são vários fatores. Então, é uma combinação de fatores, né? Às vezes é uma família muito funcional, com Uhum. excesso de tarefa, juntamente com um pai narcisista, uma mãe diferente, um ambiente. Então, vários fatores, né, que vão se juntando. E também, claro, aquilo que a Joana fala, né? Os elementos desse passado que está ali presente, né? Que, que cada um de nós carrega já, de uma certa maneira, esses elementos internos que vão já propiciar um campo Uhum. maior para o conflito, para a fragilidade emocional, para a insegurança, né? Ela fala, são espíritos que não souberam se conduzir e se entregaram ao excesso e dissipações que o prejudicaram, né? Ou que perturbaram também outras vidas no passado, lesando nessas pessoas, e agora
elas reencarnam em conflitos já internos inquietadores, diz a benfeitora, né? Então a gente já nasce, né, com questões de algo a gente está em falta, né, há um desassossego. E isso, claro, se a gente pega esse ambiente, né, onde o grupo de familiares são desfavoráveis, até porque às vezes são pessoas do nosso passado que não são simpáticas a nós, né, são. eh, é, e aí há esse jogo de tensões, né, que permeiam, é, e favorecendo então esse campo negativo, né, que vai esculpir na nossa alma padrões desfavoráveis, né? Eu sou Li, Boa noite, doutor Gelson. Boa boa noite, noite. todo mundo. Eu estava olhando aqui, porque não fala mais ou menos uma idade aqui. A fatores que contribuem para os ajustes sociais, ele pode dizer aqui embaixo, somente por meio de uma constante construção de ideias positivas, estimuladoras, será possível uma terapia eficiente. Aí já é adulto, está falando de adulto, né? Não é de uma criança. É verdade. Você O que poderia dar acontece? exemplo do contrário, então, assim, do que seria ideal Não, cuidar da criança? não é o ideal, é te dar. A gente tem que entender que por trás de uma criança tem um espírito ali, né? Então, um pai, uma mãe, né, cuidadosa, eles vão poder perceber quem é aquele Uhum, serzinho psicológico, né? É, o pai e a mãe são os tutores daquela criança, são os guardiões, né? Então, se eles percebem, essa criança aqui, é meu filho, ele é muito frágil, ele é muito inseguro, né? Já nasce assim, com aquela ideia, né? É uma criança muito tímida, né? Então tem que ajudar ele a trabalhar isso. O meu outro filho, ele é muito ansioso, ele é muito reativo. Então cada criança tem suas características também próprias, né? O papel nosso é não negligenciar como educadores que esse serzinho que está ali e oferecer um ambiente favorável, de suporte, sabendo que cada espíritozinho já carrega dentro de si certas qualidades características, né? E se a gente poder entender elas, isso vai ajudar a criar, né, um processo favorável. A Joana fala, né, tanto, isso vale tanto para criança, né, como para adulto, né? Ela fala assim que esse processo de autorrecuperação, né, exige justamente, né, elementos que marquem positivamente a nossa vida, né? Então, o que que ela fala? Um trabalho constante de construção de ideias positivas e estimuladoras, para poder realmente criar um campo, um padrão novo, que possa aos pouquinhos contrapor a esses padrões antigos, né? Para que a gente possa começar a criar confiança, que a gente possa ir desmanchando as memórias do passado, que a gente possa de uma certa maneira, podendo relativizar esses padrões e podendo criar um ambiente onde a vida nos sorri, a gente sorri, né? E com tudo que é favorável, né, à nossa vida, o trabalho de superar a culpa, até a culpa religiosa, né? Ter o direito do prazer à vida, ter o direito a ter dignidade, né? Ter o direito de buscar um trabalho de reflexão para poder ir desmanchando, dissolvendo esses padrões, né? Estímulos positivos. Tudo isso na vida adulta também vale para a criança, né? De uma maneira a ajudar ela a mostrar para ela que existe um mundo
favorável e positivo, né? Mais saudável, né? E claro, cada espírito tem lutas maiores ou menores. A gente vai fazer tudo para aquele filho, né? E não vai ser suficiente ainda para ele poder, enquanto espírito, conseguir romper com esse passado e vencer esse passado, né? Mas pelo menos a gente ofereceu elementos em favor disso, né? Porque esse processo é um processo que varia muito de cada alma, né? Então, vai variar muito de espírito para espírito e de ambiente familiar para ambiente familiar, né? Mas isso vai se manifestar em algum Obrigada. reflexo da nossa vida, né, gente? Vai se manifestar ou na vida afetiva, ou na vida sexual, ou na vida de relação do trabalho, ou contra a gente mesmo, ou na visão do mundo, ou em processos de autopunição. Quer dizer, as possibilidades disso tomar lugar de uma maneira conflitiva, negativa, ou de uma segurança de lidar com a vida, ou alguns traços mais específicos, né? Que a gente vai projetar em alguma coisa. Ah, eu tenho medo de água, então eu não vou nadar. Eu tenho medo de dirigir. Eu tenho medo de barata, eu tenho medo de escuro. Quer dizer, em algum lugar a gente vai colocando essas coisas, né? Porque essas coisas que a gente tem, medo, insegurança, são reflexo daí, simbolizam essas questões não trabalhadas na gente, né? Mas é melhor ter uma insegurança específica em relação a alguma coisa do que ser uma pessoa inseguro, né? É. E com medo da vida a todo momento, porque tem gente que fica numa insegurança enquanto imagem de si mesmo, né? Ou isso pode gerar também e para o físico, por exemplo, né? E para uma questão de uma somatização de uma doença. Então, não existe uma regra específica. Ah, se me faltou amor, eu vou ser então psicopata. Ou se me faltou amor, eu vou ser uma pessoa incapaz de, de ter autoestima e lutar por mim. Ou se me faltou amor, eu vou ser uma pessoa agressiva que vou é, retalhar o mundo pelo mal que eu sofri. Tem várias possibilidades da gente reagir e de compor, né, gente? Não existe um único caminho. Então, e dependendo justamente das naturezas e aspectos que cada um de nós traz, né? O importante aqui, que a Joana quer trazer, né, é que a gente possa não estar identificado com esses padrões. Eles vão existir dentro da gente. Mas o importante é que a gente possa realmente, né, poder entender as causas da insegurança, de poder estar atento, de poder nos proporcionar um movimento sustentado pela busca de uma vida sem culpa, sem castração, né, onde o direito à alegria e o prazer na vida é nos concedido. E claro, é que a gente possa buscar esse prazer em coisas que são edificantes na nossa vida, né? Mas que a gente possa dizer, não, eu posso, né, assimilar coisas boas e sou merecedor de receber coisas boas, né? Então, todas as questões assim que é importante para a gente aos pouquinhos, né? E superando aquilo que elas chamam de algozes psicológicos, assim, algozes dentro da gente, né? Que trabalham contra a gente. Às vezes é uma voz, às vezes é uma sensação de satisfação permanente, às vezes é uma fantasia que um tema que se repete. Então, esses algozes psicológicos, às vezes é uma inibição, às vezes é um tipo é, é, de
de sintoma físico, né? E da energia não fluir, né? Ficar estancada. Então, de várias maneiras, esses algozes podem se apresentar na nossa vida, gerando uma consequência, né? Se desdobrando aí em algum tipo de comportamento daí no nosso movimento, tanto conosco mesmo como na relação com o outro, né? E uma outra coisa importante que a Juna coloca, né, é então não se deixar fragilizar. São duas coisas, né, que a gente tem que cuidar, né? Uma, não se identificar com esse padrão, dizer, eu sinto isso, mas eu não sou isso. Eu tenho uma imagem de mim que eu carrego, mas eu não preciso me deixar levar por toda essa imagem. É uma parte minha, ela pode ser forte, mas ela não é toda a minha natureza. Então, poder realmente fazer essa diferenciação desses aspectos da minha essência. E a questão também é de buscar elementos de enfrentamento, né? A Joana fala da coragem, de estímulos positivos para vencer, né? De apoio. E evitar, né? Evitar a revolta, evitar ter pena de nós mesmos, né? A autocomiseração e a revolta, né? Evitar o pessimismo e da autopunição. É interessante, né? Eu tenho uma conhecida minha que ela é uma pessoa muito assim, muito alegre, muito assim, eu diria assim, muito positiva em relação ao outro, né? Ela é uma pessoa muito aberta, muito disposta para a vida, né? E ela busca é, apoio no budismo, né? Com mantras, com meditações, mas ela percebe que apesar desse movimento que ela faz na vida, de, de agregar coisas boas, positivas, de se alimentar de práticas que engrandece, que ajuda ela a organizar a mente dela, que reforça questões positivas. Se ela para e vê algum movimento que seja desestabilizador, vem um pensamento negativo. Dela tá dizendo, puxa, como eu sou negativa ainda. Como eu sou ainda, como tá vivo isso de mim, pode não aparecer, né? E aí deu a coincidência que agora há pouco ela teve que fazer uma cirurgia, né? E ela me falou, Gelson, eu tô morrendo de medo, né? Eu falei, mas, puxa, vamos confiar, a cirurgia era uma cirurgia que não era muito simples, mas também não era muito séria. Tinha uma certa. Mas é a coisa negativa. Quando você aí vem o complexo. Ah, eu não mereço. Será que eu não vou viver? Será que agora que eu estou fazendo projetos, né? Ela falou, agora que eu estou fazendo projetos novos na minha vida, vem o medo, vem a insegurança, né? Então, como essas coisas são difíceis da gente trabalhar e superar, né, gente? Porque elas ficam lá no pano de fundo e às vezes não aparecem de maneira tão consciente, mas estão lá latejando, né? E de vez em quando elas são ativadas e vêm para fora, mostrando como a gente ainda carrega dentro da gente esses padrões antigos, né? Mas importante é isso, daí não se deixar levar por isso. Conversar com a gente, ir trabalhando, ir se ocupando, né? É, e acolher também, não fugir disso. Acolher, né? No caso dessa minha conhecida, ela fala para todo mundo que está com medo. É o jeito dela lidar. Ah, eu tô com medo, ah, eu tô com medo. Né? Das pessoas falam, ah, não tenha medo. Aí 20 pessoas falam, ah, não tenha medo. A gente vai rezar para ti, ah, que bom. Daí ela fala, daí é a forma dela lidar. Outras pessoas também são mais silenciosas e gostam de ficar segurando para si, sozinha, né? Cada um tem uma forma também de trabalhar isso.
né? Mas o importante é não se deixar se sobrecarregar com isso. Ou vai escrever, ou vai tomar um passe, ou vai rezar, ou vai falar com alguém, ou vai, sei lá o que, conversar consigo mesmo. Mas o importante, né, é a gente buscar realmente, cada um do seu jeito, né, formas de ir administrando esses elementos, né, e podendo, de uma certa maneira, criar processos cada vez mais, estratégia mais favorável para a gente poder ir lutando contra essas tendências que a gente carrega dentro da gente, né? Seja a insegurança, né? Seja outros padrões que habitam a nossa alma, né, gente? Então, né? Ah, e aí toda a lucidez nossa, toda a lucidez nossa de fazer consciência é importante, né? Porque se a gente não faz consciência e não vai trabalhando aos pouquinhos, de repente a coisa nos pega ali na esquina. E aí quando vem com uma carga, e aí, né, cadê a pessoa, né? Vai embora, né? Cadê o adulto? Cadê a pessoa espírita? Cadê a pessoa otimista? Cadê a pessoa, né, que tem fé? Vai embora, né? Então, se a gente consegue é, ter um pouquinho mais de lucidez e poder estar atento nessas pequenas coisas quando elas vêm, né? A gente tem mais condições de poder lidar e não deixar também que esses fatores mesológicos, como a Joana diz, né, os fatores do ambiente, né, interfiram tanto na nossa vida. Porque a gente vai criando aí uma capacidade de poder ir, né, construindo a nossa verdade interna, mesmo que o mundo tente mostrar o contrário, né? Mas a gente já está daí com essa capacidade de se reconhecer, de construir princípios favoráveis, né? E mesmo que o mundo diz, tu não merece, eu vou dizer, não, eu mereço. Mesmo que o mundo diz, tu não tem capacidade, não. Mesmo que o mundo diga assim, olha, tu não é forte, não, mas eu sei que eu tenho uma força dentro de mim, né? Então eu vou, de uma certa maneira, ir conquistando, né, essa nova condição. É, a grande questão é não fugir, né? A gente vai, seja fugir da vida, fugir de si mesmo, é sempre um mau negócio. E não quer dizer que a gente tem que enfrentar as coisas de uma maneira muito bruta, né? Às vezes tem que pegar um fôlego, né? Mas eu não fujo de mim, não. Agora eu sei que estou cansado, deixa eu dar uma respirada agora, pegar um fôlego. Mas isso não é fugir da vida, isso é uma estratégia, né, adequada. Quando eu falo fugir da vida, é negar, é escamotear, é evitar, né? De uma maneira mais deliberadamente ou mesmo inconsciente a tua realidade. Porque nós temos, se Jesus, que era Jesus, tinha aquele momento dele que ele parava, silenciava e ia até o Pai, orava para o Pai, né? Ele que era o espírito da grandeza dele, né? Então nós temos que ter nosso momento também de poder ter esse momento de silenciar, de meditar, de buscar suporte, buscar apoio, de dar um distanciamento. Não, agora está demais, vou dar uma trégua, né? Assim como em relação à própria dinâmica física. Se eu ponho muito excesso no meu organismo, eu vou estar em exaustão, né? No cansaço físico, eu vou ter que descansar, eu vou ter uma gripe, vou ter uma doença. Por quê? Porque eu acabei não respeitando o ritmo e a condição do meu corpo. Então, isso vale também para as questões psicológicas e emocionais da gente, né? A gente tem que saber lidar com. Por isso que se conhecer e poder entender, né, de cada um de nós, o que podemos, o que não podemos, aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais difícil,
Isso tudo são questões importantes, tá? Muito bem. Hum. É, estamos finalizando. Alguém tem alguma coisinha para. Gelson, Olívia, Gelson, Oi. eu tô aqui, Olímpia, Sim. com Homem Integral, lá no capítulo 4 a benfeitora traz a questão que tu estás trazendo, desde o momento da gestação. Eu vou ler só um pedacinho, né? Posso ler? Certo. Claro. E, ela fala aqui, é na página, para quem tem um livro azul, que depois queira pesquisar, é na página 71. E ela diz aqui: as crises gerais que procedem da insegurança individual são, por sua vez, responsáveis por mais altas e expressivas somas de desconforto, insatisfação, instabilidade emocional do homem, formando um círculo vicioso que se repete sem aparente possibilidade de arrebentar as cadeias fortes que o constituem. Vitimado por sucessivo choque desde o momento do parto, quando se é expulso do claustro materno, onde se encontrava em segurança, este enfrenta desequipado inumeráveis desafios que não logra superar. Chegando à idade adulta, ele, receoso, desestruturado, para enfrentar a maquinaria insensível dos dias contemporâneos, em que a eletrônica e a robótica são conduzidos, porém avançam tomando o controle da situação e lentamente reduzindo o observador das respostas e imposições digitadas, apertando ou desligando conforme submete-se aos resultados pré-estabelecidos, sem emoção, sem participação pessoal nos dados recolhidos. Então, tem uma sequência, né, Gelson, do nosso processo reencarnatório, como tu estavas falando, né, daquilo que a gente necessita vivenciar quando a gente chega aqui na Terra, no ambiente familiar, nas nossas interrelações, culmina com esse momento do parto, e aí eu fiquei pensando, como é que foi esse parto, né? Se foi parido, né, de forma natural, ou se foi uma cesárea, como essa criança nasceu, e eu fiquei pensando, eh, assim, é uma criança que nasce cianosada, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo, a minha filha, ela nasceu roxinha, né? Quer dizer, e hoje ela tem uma migrena que é, né, que é bem desafiadora para ela. E eu fiquei hoje conversando com ela, olha, porque ela fez 40 anos ontem, e eu falei hoje com ela, olha, minha filha, quem sabe, né, tem uma emoção aí, um trauma que tu viveste no momento do teu parto, e ela nasceu de cesárea, olha só. Então, tem um contínuo, né, nesse nosso processo de insegurança, né, de timidez e tudo mais. Então, era essa a minha reflexão para esse É, momento que eu fiz. a gente fala do trauma do parto, né? Mas assim, né, Olímpia, tem o trauma do parto, junto tem os medos da mãe, junto tem, né? Exato. Mas o que está em jogo? Tudo que vai nos traumatizar, seja as ansiedades da mãe, seja o trauma do parto, seja o ambiente familiar, seja os obsessores, seja os vínculos espirituais do passado com os pais e a mãe, que pode ser negativo ou não, tudo isso depende de um certo grau de sensibilidade geral e específica do espírito, né? Porque a gente vê assim que às vezes há um encaixe, há um elemento que de uma certa maneira favorece que aquele estímulo tenha um impacto maior naquela pessoa, dada uma sensibilidade específica que favorece que aquele impacto seja mais intenso, né? Então, tem toda a teoria do trauma aí que está em jogo.
Porque a gente fala de um ambiente ser forte o suficiente para ser traumatizante, mas também tem que falar da natureza da alma, do espírito, se ter condições e uma sensibilidade específica para se deixar traumatizar. Então, é uma combinação desses dois fatores. Uhum. Então, muita Ok. coisa em jogo, né, Gel? É São vários muita coisa em fatores que jogo. estão em É, jogo, né? sim. Ok, Ok, então tá, obrigada. minha gente. A dupla lá, tudo bem.